Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu possa estar abençoando essa mensagem, ó Deus. Necessito da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benignidade, Senhor dos Exércitos. Nos ajuda, Senhor, na revelação de Cristo. Aleluia, glória a Deus, Senhor pastor, e nada me faltará, Deus Santo, de poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é os filhos de Deus. Os filhos e o carcereiro. Amados irmãos, essa palavra de hoje vai nos dizer acerca dos filhos de Deus, a diferença do ímpio e a diferença do justo. Eis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus é parecido com Cristo, é parecido com Deus. Tem a personalidade, as atitudes de Cristo. Por isso a essência não pode mudar. A essência de um adorador, a essência de quem ama. Você conhece um justo pela essência. Você não precisa ficar sondando a vida dele, vasculhando a vida dele, mas com o conviver, a convivência, com um dia, com 2 dias, você verá que essa pessoa tem a essência ou não tem a essência. É justo ou ímpio. Não temei os ímpios. Você não deve temer o ímpio, porque a confiança deve ser em Deus. Você, se não tiver confiança em Deus, que Ele te dará o livramento dos ímpios, você não será salvo. Presta atenção na mensagem. Você deve ter a plena confiança que você já recebeu o livramento dos ímpios,
se você pegar a estratégia, se você pegar a direção. Qual a direção? A direção é orar, fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho, orar ao Senhor, ler a Bíblia diariamente e ouvir a palavra que é ministrada não com tinta, mas em virtude, pelos ministros, porque o Espírito Santo agora ministra a palavra de Deus aos nossos corações, aos corações dos ministros, com o poder de Deus. Dos anjos ele faz como vento, e dos seus ministros como labareda de fogo. Você pega a estratégia, você pega a direção, e você não temerá mais os ímpios, porque o livramento é certo contra os ímpios, e a sorte dos ímpios, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Quem crê da glória a Deus? Porque Deus, Ele não lança um filho no inferno. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Se sois guiados pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Romanos 8:14. Você só não é filho de Deus quando você está sem disciplina. Você só deixa de ser filho de Deus quando você deixa a disciplina. O Senhor disse: se vocês me abandonarem, eu também os abandonarei. Se vocês me negarem, eu também negarei a vocês. Com Deus é diferente. Com Deus você tem que seguir o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém se prive da graça de Deus. Não tentareis o Senhor teu Deus, colocando fardos pesados que nem vocês nem vossos pais conseguirão cumprir. Porque somos salvos pela graça. Deus Santo tem poder e glória. Com Deus é na santificação. Se um filho deixar de amar o pai, se o filho esquecer do pai, o pai não esquecerá dele, mas não poderá livrá-lo do mau caminho. Deus não lança um filho no inferno, mas você escolhe o mau caminho. E Deus não poderá te livrar do inferno se você escolher fazer mal a outras pessoas, se você escolher a escuridão, se você escolher o fundo do poço. Porque Salmo 9,17, o inferno está preparado para todas as nações, todos os povos que se esquecem de Deus. Agora, se você permanece no mandamento, se você permanece no meu amor, diz o Senhor, você continua sendo filho. E se você continua sendo filho, de maneira nenhuma te desampararei, de maneira nenhuma te lançarei fora, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel à palavra. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. A fiel palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Eu não confio no que o povo está dizendo, eu não confio no mimimi, no disse-me-disse, eu confio na palavra
palavra que é ministrada no poder de Deus, que é ministrada há mais de 2000 anos, para a glória de Deus, e que muitas pessoas são curadas pelo poder da palavra, são libertas pelo poder da palavra. É nessa palavra que eu deposito a minha esperança, a minha confiança, porque a palavra de Deus é escudo para todos aqueles que nele confiam. Se você não confia na palavra de Deus, eu sinto muito dizer, você não tem fé. E se você não tem fé, você não pode agradar a Deus, você não pode ser salvo. É necessário você confiar na palavra. Uma coisa que tem tirado, um sentimento que tem tirado muitos cristãos da salvação, é o sentimento do medo. Jesus, sabendo disso, ele precisava trabalhar nos discípulos, e dos discípulos, então ele carrega os discípulos para o mar da Galileia, e chegando ao mar da Galileia, o mar estava bravo, e ali, meus irmãos, a tempestade vinha grande, vinha forte, e Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade. Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas Pedro teve medo, Pedro começou a afundar. Por quê? Porque o medo afunda. Toda pessoa que não confia na palavra, ela tem medo, e esse medo é onde o diabo usará para te afundar. Por isso você precisa confiar em Deus, por isso você precisa confiar no escape, no livramento, que quando você descer à casa do olheiro, que é onde é o altar, a palavra chega até os seus ouvidos, você receberá força, você receberá coragem, você será livre de todo o medo que afunda a sua salvação. Quem quer agora a Deus? Você precisa vencer o medo. Jesus, então, vendo Pedro afundar, Pedro clama: Senhor, salva-me. Jesus ergue a mão e salva Pedro, e exorta: homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele sempre alertava quando eles tinham medo: sou eu, não temais. Ou seja, não tenha medo. Quando você está na fé, eu tenho fé, eu tenho confiança na palavra, em Jesus Cristo, que foi feito o Senhor. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 11. E Jesus ia exortando eles para que não viesse ter medo. Porque o diabo te afrontará. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Jesus orando no Getsemane: aparta de mim, Senhor, esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Uma maneira de você vencer o medo é estar prestando cultos ao Senhor todos os dias. Davi diz: uma coisa busco, é estar na casa do Senhor todos os dias. Os discípulos estavam cultuando todos os dias e orando todos os dias. É assim que você se revestirá do Senhor, se fortalecerá no Senhor e vencerá o seu medo. Aquele que é nascido de Cristo conserva a ti mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, porque a fé é a certeza
das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem que ter certeza da salvação. Você tem que ter certeza que nenhum dos seus ossos serão quebrados, como está escrito em Salmo. Você tem que ter certeza, aleluia, que o maligno não lhe toca. Que os ímpios não triunfarão sobre as suas bênçãos. E que Deus cumprirá tudo na sua vida no tempo determinado de Deus. Que nenhuma das palavras do Senhor e Salvador deixarão de se cumprir na sua vida, porque se você olhar para trás, você vai ver o que Deus já tem feito na sua vida, mesmo sem você merecer. Deus tem sido bom o tempo todo. Deus é bom e a sua benignidade permanece para sempre. Você pode compreender esse amor de Deus, essa benignidade, benevolência, esse aleluia, carinho que Deus tem pelos filhos, cuidado que Deus tem pelos filhos. Lance sobre ele as vossas preocupações, porque Deus tem cuidado de vocês. Aquilo que tem afligido a tua alma, aquilo que tem atribulado a tua alma, o teu espírito, você dobra o joelho e apresenta ao Senhor. Os ímpios, você deve apresentar ao Senhor. Aqueles que estão atribulando você, você dobra o joelho e pode ter certeza que o livramento do Senhor aparecerá na sua vida. Deus Santo tem poder e glória. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Por isso, se você é filho, não virá a condenação. Porém, Deus não te privará do castigo se você escolher desobediência. Porque a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Se você está na fé, está buscando, está indo aos cultos, está lendo a Bíblia, orando, fazendo a disciplina, se você sair da obediência, virá sobre você a ira de Deus, por causa do amor de Deus que não é na leviandade. Por isso, não há o que se preocupar se está na fé e está ocorrendo tudo bem. Porque há pessoas que elas estão na igreja buscando a Deus, mas essas pessoas estão sempre atribuladas. Essas pessoas não conseguem descansar em Deus. Quem entendeu isso? Toda pessoa que não consegue descansar em Deus está sob a ira de Deus. É problema atrás de problema. É tanta coisa para resolver que surge, novas coisas para resolver, que essas pessoas estão sob a ira de Deus. Deus está apertando, por quê? Porque o mar está bravo. O vento está contrário. Por causa da ira de Deus. Então você precisa examinar a si mesmo, porque quem está na bênção tem ausência de problemas.
e tem abundância de bênçãos. Você não está isento de tribulações, de lutas. Mas se você está na obediência, na disciplina, na fé, como filho, e não como bastardo, você é mais que vencedor. Você começa uma peleja, uma luta, um combate espiritual, você já é certo da vitória. Por isso você tem que ficar tranquilo. Se você está passando por uma peleja, um combate espiritual, você está na disciplina, na fé, você já entra certo da vitória, em o nome de Jesus Cristo. Porém, os filhos de Deus, eles dominam sobre qualquer situação. Tem algo amanhã para fazer? Vamos apresentar em oração. Vamos apresentar o meu trabalho amanhã em oração. Porque sobre os filhos da desobediência, eles são entregues ao carcereiro. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo fazia a obra, veio uma jovem com espírito de adivinhação. Quem crê da glória a Deus? E essa jovem veio atrás do apóstolo. O apóstolo Paulo expulsou aquele demônio de adivinhação na vida dela, a qual os seus senhores muito se indignaram e lançaram eles na prisão, açoitaram. E quando Paulo e Silas estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Paulo começa a orar, a pregar, Silas começa também a adorar. De repente, por volta da meia-noite, os alicerces começam a se estremecer da prisão. E as portas da cela se romperam. Um tipo de terremoto. E o carcereiro entra em desespero. Porque ele seria o culpado. Porém, Paulo disse: não se desespere. Estamos todos aqui. Deus Santo tem poder e glória. E o carcereiro que mantinha aquelas vidas, cuidava, olhava aquelas vidas em prisão, em prisões. Paulo, como eu faço para ser salvo dessa situação? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque a minha casa é aqueles que creem. A minha casa é aqueles que fazem a vontade de Deus. Nem todo mundo que está na minha casa, dentro, perto da minha casa ou dentro da minha casa, é a minha casa. Quem quer agora, Deus? Jesus disse: a minha família. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade.
Então Paulo disse para ele, porque se creres, será salvo em tua casa. Repare que Judas estava na casa, mas não era da casa. Estava com o melhor pastor, mas ele não era de Jesus. Por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É os que são da casa do carcereiro, e não os que estão dentro também da casa. Mas tem que ser da casa. Quem crê, olha? Então Paulo foi lá e pregou. E as pessoas se batizaram. A família dele se batizou nas águas. Creu. Por isso, meus amados irmãos, se você é filho da desobediência, você será levado pelo carcereiro. O carcereiro te levará em prisões. Prisões, a sua alma estará presa, a sua alma estará em cárcere. Você não conseguirá ser liberto das angústias, ser liberto das ansiedades, das depressões, da incredulidade, que é a negatividade. Toda pessoa que é livre, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Porque quem está livre, quem está em Cristo, não morre nas mãos dos ímpios, porque está firme, não é inconstante. E a palavra é inerrante. A palavra diz: se você é constante obedecer, eu prolongarei os seus dias sobre a terra. Deus Santo e Poderoso. E não morrerá na juventude. Morte na juventude significa inconstância. Pode até ser salvo, mas significa inconstância. Mas aqueles que são constantes possuirão a terra. Manda dizer o Senhor. Se você obedece, se você é constante, o teu futuro já está garantido, porque você é filho, aleluia, é herdeiro do dono do ouro e da prata. Você pode dar glória para Deus. As promessas de Deus são certas na sua vida. Ser constante, e você será herdeiro do dono de tudo. Lê lá Isaías 49. O problema é que muitos cristãos não alcançam, porque não são constantes, não são obedientes. Não fazem aquilo que Deus quer, mas fazem o que Deus reprova. Isaías 49 vai dizer de promessas, que Deus te colocará entre os grandes, fará o teu nome grande na terra. Não importa onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou, quem é a sua família, se o teu pai é pedreiro, se a tua mãe é diarista, se é gari, se você catou latinha, não importa. O que importa é a fiel palavra, é aquele que te prometeu. Não é homem para que
imita, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo ele não faria, falando ele não confirmaria. Acaso alguma coisa difícil para Deus? Porém você tem que ser fiel. O negócio de Deus é com os fiéis. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus não tem parte com o infiel. Por mais que permaneça fiel, Deus te cobrará que você seja fiel. Daniel era fiel e não havia nenhum vício nele, nem culpa alguma. É na fidelidade, porque o Espírito de Deus é na fidelidade. O fruto do Espírito, benignidade, verdade, justiça e fidelidade. Confia, você vencerá. Não deixe o medo roubar a tua fidelidade. Não rompa a armadura. Porque o que traz prosperidade é você manter a armadura, o revestimento. Quando você rompe, tem uma consequência. Atrasa a sua bênção. Atrai castigo. A promessa continua lá, mas você retarda. Deus não retarda, mas você mesmo retarda. Amém? Fico esta palavra em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso. Deus abençoe tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo e poder e glória. Nós vamos aqui agora, Senhor, fazer essa oração em prol dessas vidas, meu Deus, que ouviram a palavra, que elas venham receber, meu Pai, de poder e glória, o milagre, semana, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Deus, e que haja libertação em toda a casa, que eles venham permanecer, meu Pai, ouvindo o Evangelho, que eles venham permanecer, meu Pai, no caminho da salvação. Senhor Todo-Poderoso, que eles venham colocar essa palavra em prática. Todo maligno que tenta roubar a semente do coração, venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, ó Deus da salvação. Aleluia. Que eles possam estar contando o testemunho do milagre, para a glória de Deus. Ó Senhor, Salvador, Todo-Poderoso, dá-nos forças, dá-nos graça, meu Deus. Tudo aquilo que tenta paralisar a fé dessa pessoa, o Senhor possa estar repreendendo. Que esse vídeo venha chegar nos corações. Que esse vídeo, meu Pai querido, teu santo e poder, glória, libertação, cura, batismo com o Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o mediador, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Todos digam amém. Leva a tua bênção para a glória de Deus.